a partida do Ulf Anderson. Para quem não conhece o Ulf, ele é um dos jogadores mais conhecidos por converter pequenas vantagens em uma vitória. Então, essa é uma partida bem instrutiva também. Mostra uma forma bem legal como que ele conseguiu converter uma posição que estava totalmente empatada, tá? Opa, bom dia, Jefferson. Vamos passar aqui alguns lances. A abertura eu não vou comentar tão detalhadamente, mas o Ulf ele jogava de maneira muito sólida. Você percebe pelas posições, né? Duplo fianqueto era bem comum nas partidas dele. Vamos ver aqui, D5. Teve aqui várias trocas de peças, né? Então, acho que acostumado a ver partidas assim, né? O adversário troca tudo que vê pela frente. Por exemplo. Vê aqui, bispo captura G2, rei para G2. E agora, essa é a posição que eu quero começar a falar com vocês. Você comenta aí, quantas vezes você não pega um adversário que você vai jogar xadrez ali com ele, você treina a tática a semana toda, você faz puzzle rush, você pega um livro de tática e destrincha ele, e chega na partida, a partida fica desse jeito aí. 4 peões para cada um na ala do rei, 2 peões na ala da dama, um cavalo para cada lado, 2 torres para cada lado, e você fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui no jogo? Né? O jogo não acontece, né? O jogo está um pouco parado, né? Então, tem planos para isso também, e aí que vai entrar o nosso conceito das 2 debilidades nisso aqui também. Então, o que aconteceu nessa posição? Aqui as pretas, elas têm um certo receio de vir o lance cavalo B5, primeiro que ele tem ameaça de entrar em C7, e além disso ele vai abrir as 2 colunas para as brancas. Então, esse é um receio que as pretas têm na posição. Por isso, jogou o lance A6. Lance como cavalo D7 também seria interessante. Poderia vir lance como torre de F D1 e começa a criar alguns temas aqui na posição. De tirar o cavalo, dobrar os peões, gerando uma debilidade, e depois capturando o cavalo de volta. Então vamos lá. Aqui jogou A6, veio torre de AC1, torre A7, e aqui o Ulf jogou torre C2. Essa aqui é uma posição bem interessante. Depois de torre D8, desculpa, veio E3, E5, lances naturais até o momento, cavalo F3 e F6. E agora é o momento de você avaliar essa posição e ver o que você tem de vantagem, né, que pode ser uma debilidade para as pretas nessa posição. E a gente percebe aqui que nós temos uma vantagem bem interessante, que é a nossa torre entrando aqui na coluna C, podendo atacar os 2 peões que estão juntos ali, né? Pode dizer que esses 2 peões estão unidos aí na mesma linha, então até fácil de atacar nesse momento. Eles não é, por exemplo, igual o nosso, né, que um sustenta o outro aqui na posição. Então, temos essa pequena vantagem aí na posição, diferente das pretas que não conseguem chegar aqui na nossa posição e atacar, porque nós temos um cavalo ajudando. Então, o que acontece? Ao invés dele fazer um lance natural, como torre C1 de primeira, ser um lance bom, ele faz um lance um pouquinho diferente, uma ideia um pouco, podemos dizer, até inusitada, assim, quando a gente vai ver pelas partidas. Mas ele faz aqui um lance que pode não fazer sentido no primeiro momento, mas ele faz aqui o G4. Mas por que tem a ver um G4 com a posição aqui, André? O que você está querendo dizer? Ele quer o quê? Gerar alguma dificuldade, alguma debilidade na ala do rei e dessa forma melhorar, depois começar a atacar com as torres. Aqui veio a torre D6 e jogou aqui a torre de F em C1. Então ele fez primeiro o G4, tentando gerar alguma debilidade, depois ele jogou a torre de F. Você vê que a ordem dos lances faz uma diferença bem grande nessa posição. Veio aqui cavalo D7. E agora eu quero convidar você a pensar um pouquinho nessa posição e qual o lance que o Ulf Anderson fez aqui. Tem que avaliar quem fica no tabuleiro nessa tipo de posição. Quando você avaliar quem fica no tabuleiro,
você vai ter uma posição muito, muito interessante. Opa, Nelson, eu fiz a simultânea no final de dezembro. Já aconteceu a simultânea e foi no última segunda de dezembro, se eu não me engano. Já foi a simultânea. De novo vai demorar um pouquinho para ter outra. Mas eu quero que você pense nessa posição. Como que você pode melhorar? Você tem que pensar sempre que quando... igual a posição do Rubinstein, o importante é as peças que estão sobrando no tabuleiro. De que forma que você consegue melhorar isso? Galera, espera dar uns 10 segundinhos para mandar a resposta aí, por favor. Pois que os moderadores vão apagar a sua resposta, não é por mal, tá? É só para você esperar os 10 segundinhos finais. Em alguns momentos eu vou colocar 2 minutos, em alguns momentos eu vou colocar 1. Depende muito da posição, para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Mas o que acontece nessa posição em específico? Aqui tem 2 lances que parecem interessantes. Temos torre C7 e torre C6. E a gente tem que escolher entre os dois. Qual que é a situação que acontece muito? O jogador de xadrez ele tem uma certa mania de seguir o padrão da posição, o padrão que é muito se falado, ó, a torre tem que estar na 7ª porque todos os livros dizem. Então o bordão, o Ninzovic fala que a torre na 7ª é bom, manda a torre na 7ª. Mas realmente torre na 7ª é bom, torre na 8ª é bom. Mas tem que avaliar aonde está a debilidade do seu adversário. Se você trocar a sua torre na 7ª, o que vai acontecer? Depois de torre captura, vai sobrar uma torre ativa aqui em C7 e uma torre ativa em D6, que defende os peões. Agora, se você joga o lance torre C6, o que vai acontecer a diferença? Depois de torre captura e torre captura, sobrou uma torre ativa em C6 e uma torre passiva em C7. Então aqui nós já temos aí uma debilidade bem clara na posição. Temos aí a debilidade de uma torre ativa contra uma torre passiva, além desses peões que estão assim, com uma situação um pouco ruins e fácil de atacar. Então, temos essa sutileza na posição na troca de peças, né? Então, o importante é quem fica no tabuleiro. E se é ficar uma torre ativa contra uma torre passiva, a gente pode e deve trocar peças, porque a gente vai ter uma vantagem. Agora a gente vai para a segunda parte daí a primeira debilidade está criada, está lá. E agora a segunda parte é você criar uma debilidade na outra ala. Preferência você criar uma debilidade na ala do rei e outra na ala da dama, fica muito mais difícil do adversário defender. Então aqui veio o rei F7 e o Uf fez uma manobra bem legal com o cavalo. Ele jogou o cavalo para D2, depois o cavalo veio para E4, depois veio para C3 e depois vem aqui para D5. Por que D5, André? Porque aqui temos um peão solto e aqui também tem um peão que é um pouquinho solto. E o cavalo no D5 vai atacar os dois peões junto com a torre. E aí entra a nossa segunda debilidade na posição. Então veio o cavalo D2, rei E7, cavalo E4, torre B7. E agora tem que ter muito cuidado aqui na posição. Você está com um plano aqui em mente, né, do cavalo vir para C3 e o cavalo vir para D5. Mas tem sempre que se perguntar o que o nosso adversário está ameaçando, né? O que ele cria de dificuldade na posição. E quando ele joga torre B7, você tem que pensar o seguinte, você não pode ignorar o nosso adversário, mesmo que ele esteja com vantagem. Eu até comentei no grupo do WhatsApp, esse é o maior erro. Você está bem na posição e você fala para a posição assim, você começa a jogar mais rápido, né? Eu tô ganho mesmo, tô melhor, não preciso me preocupar. Aí que tá o erro. Porque nesta posição que você tem que jogar com mais força, com mais convicção e jogar mais firme. Então, nesse tipo de posição, você tem que fazer o seguinte. Quando ele joga a torre aqui, ele livra o cavalo dele para jogar. E agora o cavalo dele pode entrar em C5. Eu costumo brincar com os alunos, né? Tem uma seguinte regra, né? Cavalo que sai, cavalo que entra na posição. Então, se você tirar seu cavalo, o cavalo dele vai entrar na posição. Pode ter essa ideia. Não sei se vai ser boa, né? O peão está caindo lá em F6, mas você não pode deixar o adversário jogar no tipo de posição. Então, antes de jogar cavalo C3, ele jogou B4. Um lance profilático, um lance interessante. E nada
E não precisa ter pressa para ganhar. Isso é importante também. Torre B8, cavalo C3. Veio aqui F5. E agora cavalo D5 cheque. Rei F7. E agora o final já começa a ficar um pouco mais claro, né? A questão. Agora ele está com duas peças sem poder atuar. E você vai começar a gerar dificuldades para ele na ala do rei. Então vê aqui, rei G3. E começa a ficar aqui uma situação bem complicada para o jogador de pretas. Ele jogou aqui H5. G por F5. G por F5. E jogou aqui o lance torre D6. Ameaçando o cavalo. A torre dele agora não vai poder contra-atacar por aqui. Vai ter que defender o cavalo. Rei H4. Rei G7. E depois de rei por H5, o jogador de pretas decidiu abandonar a posição. Porque vai cair praticamente todos os peões aqui centrais. Ele não consegue tirar a torre nem o cavalo. E você gerou um peão passado. Então essa aqui é uma outra partida que eu acho assim muito, muito instrutiva. Quando a gente fala de duas debilidades. Então não basta gerar uma dificuldade para o adversário. Você tem que gerar a sua segunda dificuldade. E dessa forma ele não vai conseguir cuidar das duas. Você viu que ele conseguiu cuidar do peão aqui de B6. Mas ele não conseguiu cuidar aqui de F6. Teve que avançar o peão. E o rei conseguiu entrar na posição, vencendo a partida.